Todo mundo já ouviu a frase: futebol, política e religião não se discute. O curioso dessa frase é você pensar: por que não se deveria discutir esses assuntos? Parece contraintuitivo pensar que, sendo política algo interessante, algo de interesse geral e complexo, deveria ser discutido. Da religião, embora Deus respeite a fé de cada um, é um tema que envolve ética, costumes, valores morais e escolhas pessoais. E parece um assunto muito importante para ser negligenciado. E o futebol talvez seja uma das coisas mais discutidas do país. Tem mesa redonda pululando por todos os canais de TV discutindo o assunto. A primeira pergunta, então, é por que se cunhou essa frase? Basicamente, parte de dois pressupostos. O primeiro, que cada um tem a sua opinião e deve ser respeitado. Mas isso é parcialmente falso. É possível discutir ou divergir sem desrespeitar, e apenas ser uma opinião não torna verdade. O segundo ponto me parece a causa do primeiro. Em geral, quando se discute tais assuntos, as paixões pessoais ficam exacerbadas, as pessoas se ofendem ou se emocionam e isso torna a discussão infrutífera. E que cada um defende aquilo que acredita sem ouvir ninguém. E apenas todos os envolvidos ficando cada vez mais irritados sem que ninguém realmente ouça. Todo mundo fala, mas ninguém ouve. E tem até uma frase que diz isso: dois monólogos não formam um diálogo. Mas precisa ser dessa forma? Por que a gente acaba sofrendo sempre com isso? No nosso primeiro vídeo também falamos de dialética, do processo de diálogo que é educado e construtivo, com trocas de informações que visam em que ambas as partes adquiram conhecimento, possam trocar ideias e cada um formar sua própria opinião. Porque parece que esses assuntos tabus parecem ser inviáveis à dialética. O motivo, de fato, não está nas pessoas não saberem de fato discutir, não conhecerem não apenas os métodos dialéticos, mas também deixarem a emoção falar mais alto do que a razão. É compreensível quando você tem um partido, um time, uma religião. Existe uma forte conexão emocional, aquilo é parte da sua identidade e convicções. É possível que você tenha tomado decisões de vida baseado na sua opção religiosa, por exemplo. Ter suas crenças atacadas é algo muito próximo de um ataque pessoal, já que nós somos frutos do que acreditamos e das escolhas que fazemos. No entanto, mesmo quando uma crítica é pessoal, ela pode ser construtiva ou destrutiva. Uma crítica construtiva, como já diz, visa construir. No caso, como uma mãe que ensina os filhos para que tenham melhores hábitos, um professor que corrige para que o aluno melhore. Isso são críticas construtivas. Elas são necessárias, ninguém nasce sabendo e todos temos algo a aprender, que se ignorado nos fará permanecer no erro e assumir as consequências. Também vale notar que é uma pessoa que nunca recebe críticas, ou seja, é sempre aprovada em tudo que faz, mesmo quando erra, torna-se mimado e insuportável. A capacidade de receber e fazer críticas ou divergir com educação é fundamental para o crescimento, já que errando só se aprende quando entendemos onde está o erro e como melhorar, ao invés de ficar repetindo o erro. Então é fundamental para a evolução do ser humano o saber entender e aceitar críticas. Já a crítica destrutiva é como o nome diz, uma crítica que visa destruir, desmoralizar, humilhar, colocar para baixo. Obviamente é uma forma de bullying e é natural que as pessoas queiram se defender desse tipo de coisa. A crítica destrutiva também é uma imaturidade, comum em qualquer conflito. É comum querer fazer o outro parecer inferior para se colocar como mais inteligente ou dominante. E isso torna os xingamentos, mentiras, ofensas e deboches uma constante em debates que poderiam ser construtivos. Porque na maioria das vezes as pessoas não entram no debate dispostas a ouvir, mas querendo defender seu ponto de vista, sentirem-se validados, mostrarem-se mais inteligentes e às vezes destruir aquilo ou aquele que eles consideram inimigo ou adversário. Devido à grande quantidade de polêmicas envolvendo esses temas, é compreensível que críticas destrutivas ou tentativas de advogar, de ganhar o debate, não de trocar informação, sejam muito comuns nos debates sobre esses assuntos, futebol, política, religião e também sobre arte. E é por isso que as pessoas com frequência se estressam e evitam discutir porque elas não veem proveito nesse tipo de conversa. Mas isso não precisa ser assim. Primeiro vamos falar da importância de discutir cada um desses temas. O futebol parece talvez o mais banal dos motivos, mas não devemos subestimá-lo. Símbolos de patriotismo, orgulho e um grande negócio como esporte são importantes. Para algumas pessoas mal orientadas é tão importante que chegam a brigar em estádios contra torcidas rivais. É fato que isso não deveria existir, mas então perguntaremos por que existe. Muito provavelmente porque se leva a competição a um nível em que não se tolera a derrota por mais que ela faça parte do jogo. Porque debochar do rival ou criar uma grande superioridade em títulos pode ferir o orgulho de quem se importa com o jogo. Daí cada torcedor, como o nome sugere, torce os fatos a favor de seu time. Porque se perdeu é porque o juiz roubou e quando o time ganha é porque é o melhor do mundo. Mesmo que tenha sido só um estadual.
ou um jogo qualquer. Essa paixão exacerbada, obviamente, desafia a lógica e é contraproducente até para os apaixonados. Afinal de contas, se esporte é uma das poucas áreas onde a opinião não é tão relevante quanto o resultado, não adianta dizer que é o melhor e perder. Existe um duelo de habilidades onde cada um faz o melhor que pode, e embora nem sempre vença o mais virtuoso ou capacitado, o resultado é inegável. Contratar jogadores certos, acertar o esquema tático, e isso pode ser discutido, deve ser discutido de uma maneira lógica, de uma maneira o mais racional possível que aproxima do resultado otimizado e que aumente a chance de vitória. E isso, logicamente, se discute. Como existem muitas variáveis, dá para dizer que o time só perdeu porque alguém estava machucado, ou só ganhou porque o juiz deu um pênalti mandrake. Mas numa competição há estudo, técnica, preparo físico, etc. O torcedor típico não quer saber de nada disso. Se um perna de pau numa boa fase marca 3 gols, ele vira ídolo. Se um time joga bem, mas dá azar contra adversários duros e fica alguns jogos sem vencer, demite o treinador. Impera a paixão ignorando a análise lógica, e isso sabota o progresso. Se o time perdeu, mas jogou bem, é uma questão de tempo até começar a ganhar. Não se deve interromper um progresso se um jogador está marcando gols com alguma sorte, mas é visivelmente limitado. Não faz sentido gastar rios de dinheiro no novo contrato e depois ficar pagando um alto salário para um jogador fraco por anos, impedindo de contratar alguém melhor. Entende-se que esporte mexa com paixão, mas é impossível progredir em qualquer área sem racionalizar dados, além do desejo de que lado A ou B vença. A nossa incapacidade de discutir futebol, de racionalizar o debate e de analisar parâmetros ao invés de somente dados isolados como um jogo ou um gol bonito, isso se alastra por toda a forma de pensar do brasileiro. Frequentemente ilógica, apaixonada e dada decisões erradas e enganos por impressões de momento que um pouco de frieza e tempo poderiam evitar. Religião também não deveria ser um tabu. As pessoas querem algo por um motivo. Esta crença as motiva a certos comportamentos bons ou ruins. Isso pode ser posto sob análise. Na verdade, a fé sem razão é chamada de fé cega, que pode levar ao fanatismo que gerou tantos males na história da humanidade. Isso não quer dizer, como pensam alguns mais preconceituosos, que simplesmente ter fé ou religião seja mal, já que também existem inúmeras contribuições humanas, sociais e científicas de igrejas e de pessoas que são devotas fervorosas. A questão é, de novo, como discutir a religião. Porque se um lado acha a sua religião melhor que a outra, por que então comparar quais preceitos fazem mais sentido na vida prática? Ou quais histórias têm mais comprovação? Quase sempre a religião implica o desejo de converter a outros, uma vez que quem segue um caminho e entende que este caminho conduz a melhor à vida, quer transmitir isso para outras pessoas. Até porque a religião geralmente ensina a se importar com os outros. Logo, dá a obrigação de compartilhar o que te faz bem ou ajudar os outros. A primeira coisa que faz sentido compartilhar pelo bem alheio é a própria fé. Mas como não iniciar uma competição em que um ofende e desrespeita a fé alheia? De novo, nós não sabemos como debater. Como evitar falácias, comparar filosofias e teologias. As pessoas por vezes se apegam a mitos ou experiências pessoais como afirmação de fé, mesmo que elas não possam ser apresentadas a outrem. As pessoas têm o direito de acreditar no que quiserem, mas não podem impor isso. E caso a pessoa tenha uma forte experiência pessoal, isso ainda pode então ser transferível para outros. No entanto, ela deve ser respeitada porque você, tão pouco, tem o direito de impor sobre alguém que abra mão da própria experiência e da própria vivência. Debater religião tem uma ciência própria chamada teologia, envolve métodos como hermenêutica, evidências arqueológicas e filosofia. Mas, por princípio, as pessoas tentam discutir religião, cada um agarrado na própria experiência ou conhecimento, sem compreender a experiência e a religião do outro. E, de novo, o debate se torna infrutífero e desgastante. Mas isso não significa que devemos deixar de discutir o assunto, mas sim devemos aprender a fazê-lo. Depois faremos um vídeo específico sobre como tornar o debate religião menos tenso. E a gente vai colocar o link aqui. Aqui ou aqui.